Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada das novas diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo do útero, que saíram agora em 2025. É um tema super importante, né? Com certeza. Principalmente quando a gente pensa, olha, são mais de 17 mil novos casos estimados por ano no Brasil. É o terceiro câncer mais comum em mulheres. No Norte e Nordeste chega a ser o segundo. Exato. E o que preocupa muito é o diagnóstico tardio, né? Quase 82% em estágios mais avançados, FIGO 2 a 4. E a mortalidade alta com aquelas diferenças regionais gritantes. Pois é, e é para mexer nesse cenário que saiu essa portaria conjunta, a número 13, né, da SAIS e da SECTICS. Isso mesmo. A Secretaria de Atenção Especializada e a de Informação e Saúde Digital. Ela aprova a primeira parte das novas diretrizes. E a grande virada, sim, é a mudança para um rastreamento organizado usando o teste molecular de DNA-HPV como teste principal. Então, a nossa ideia aqui é investigar a fundo o que isso significa para o dia a dia, né? Para médicos, para estudantes de medicina, como que muda a rotina no consultório, na UBS, o que fazer com esses novos resultados. Vamos olhar para esse documento oficial. Eu confesso que, olha, essa atualização é muito bem-vinda. Sem dúvida. A gente precisa alinhar a prática com as novas evidências para melhorar a saúde da mulher no Brasil, né? E é importante dizer que isso não veio do nada, né? É um alinhamento global, com a OMS chamando para eliminar o câncer cervical, e tem muita ciência por trás. Estudos internacionais fortes e, muito importante, pesquisas brasileiras. Ah, tipo quais? O Preventivo, lá de Indaiatuba, o Útero é Vida, em Pernambuco, e outros que avaliaram autocoleta, manejo de risco, como o Marco. É um passo bem fundamentado. Certo. Então vamos começar pelo centro da questão. Qual é a grande novidade no teste primário? O que é o padrão ouro agora? Bom, a mudança principal é essa. O teste primário agora é o molecular para detectar o DNA do HPV de alto risco. A tecnologia é PCR, que pode ter genotipagem parcial ou estendida. E o porquê disso? Evidência forte de superioridade sobre a citologia ou Papa Nicolau. Superioridade em que sentido, assim? Tem números para a gente ter uma ideia? Tem, e são números que impressionam. Ensaios grandes na Europa mostraram uma redução de uns 40% na detecção de câncer invasivo ao longo do tempo, comparando o HPV com citologia. Pensa bem, quase metade. 40%. Caramba, é uma redução muito expressiva. Muda a perspectiva, né? Muda total. E não é só isso. Um estudo-chave na Índia mostrou que uma única rodada de teste HPV já diminuiu muito o risco de câncer avançado e a mortalidade, coisa de 50% de redução de risco. Nossa! E aqui no Brasil, o Preventivo em Indaiatuba, na mesma linha, o teste HPV detectou 4 vezes mais lesões precursoras graves, NIC2 para cima, e antecipou o diagnóstico em uns 10 anos. 10 anos antes. Puxa, isso tem um potencial enorme para salvar vidas. E quando a gente fala de HPV oncogênico, quais são os tipos principais? Olha, o foco ainda é muito no 16 e 18, que causam a maioria dos cânceres, né? Mas a lista da diretriz inclui também 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59. Alguns testes podem pegar também o 66 e 68. O ponto é, achou qualquer um desses, acende o alerta. Entendi. E uma dúvida que vai surgir muito na prática. E o coteste? Fazer HPV junto com a citologia? Então, as diretrizes atuais são bem claras. Não recomendam o coteste como rastreio primário. A análise mostrou que não traz benefício extra que justifique o custo maior e o aumento de encaminhamentos para a colposcopia. O ganho de sensibilidade vem quase todo do teste de HPV. Ah, tá. E, por enquanto, também não tem diferença no protocolo se o teste faz genotipagem parcial ou estendida. O manejo mais, digamos, urgente ainda é pelo 16 ou 18. Entendido. Então, o teste de HPV é o novo protagonista. Mas quem exatamente deve fazer esse teste? E quando? Mudou a idade? Mudou. A idade de início agora é os 25 anos. Tem uma pequena nuance aí.
A recomendação é condicional para os 25 aos 29, mas baseada em modelagem. Nossa, brasileira. Mas é forte a partir dos 30. A decisão de unificar nos 25 foi para simplificar, sabe? Evitar confusão, mesmo a OMS sugerindo 30 para programas com HPV. E essa questão de não rastrear antes dos 25 sempre deu o que falar, né? Qual é a lógica agora? A recomendação de não rastrear antes dos 25 é forte, viu? E com evidência de alta qualidade. Os motivos são claros. Nessa idade, a infecção por HPV é muito comum, mas quase sempre some sozinha, não vira câncer. O teste HPV tem baixo valor preditivo positivo, ou seja, muito positivo que não é risco real. Ah, entendi. E câncer antes dos 25 é raro. O grande problema é o risco de tratar demais, né? Fazer uma conização, uma EZT por lesão que ia regredir. E esses procedimentos têm riscos, como parto prematuro depois. Isso é super importante pro aconselhamento, né? E se, sei lá, por acaso alguém for testada antes dos 25? A orientação é: desconsidera o resultado para o rastreio. Explica para a mulher que a infecção nessa idade costuma ser passageira e orienta a começar com 25 anos mesmo. E para parar? Tem idade limite? Tem. Depois dos 60 anos, pode parar, se o último teste HPV foi negativo. Mas, atenção às exceções. Mulher com mais de 60 que nunca rastreou tem que fazer pelo menos uma vez. E, crucial, quem tratou NIC2, NIC3 ou AIS continua rastreando por 25 anos depois do tratamento. Não importa a idade. O risco persiste. Certo. E o intervalo entre os testes? Essa é outra mudança grande. Sim, bem grande. Com teste de HPV negativo, o próximo só daqui a 5 anos. Recomendação forte, com boa evidência. 5 anos? Parece bastante, né? Comparado com os 3 da citologia. É seguro mesmo? Não tem risco de perder caso ou da mulher não voltar? É uma preocupação válida, sim. E reforça porque o rastreamento tem que ser organizado. Mas a segurança dos 5 anos é bem estabelecida. O teste HPV é mais sensível e o valor preditivo negativo dele é altíssimo, ou seja, o negativo protege por mais tempo. Estudos como o POBASCA mostraram isso, e é mais custo-efetivo, claro. Faz sentido. A questão do retorno é onde entra a organização do programa. Convocação, busca ativa. Falando nisso, na transição para o modelo novo, quem tem prioridade para ser chamada? A ideia é começar chamando ativamente mulheres de 30 a 49 anos que estão com o Papa Nicolau atrasado há mais de 3 anos ou nunca fizeram. Depois, as de 50 a 64 na mesma situação. Aí sim, as de 30 a 49 em geral e, por último, as mais jovens, de 25 a 29 que nunca fizeram. É para buscar primeiro quem tem mais risco ou está fora do radar, né? Agora o ponto que talvez gere mais dúvida no dia a dia. O manejo dos resultados. Deu positivo no HPV, e aí? Como fica o fluxograma? Esse é o coração da nova conduta, está lá na figura 1 das diretrizes. Simplificando, deu negativo para DNA HPV. Ótimo, repete em 5 anos. Tranquilo. Agora, se deu positivo, aí depende do tipo de HPV. Ok, positivo. Qual o próximo passo? Tipo uns 20%, segundo alguns estudos, mesmo se a citologia fosse normal. Não tem que esperar outro exame. Direto para colpo para 16 ou 18. Entendido. E se for positivo para os outros tipos oncogênicos, não 16, 18? Aí a estratégia é outra. Fazer citologia reflexa. Usa a mesma amostra do HPV para fazer a citologia. Se essa citologia vier alterada, ASCUS para cima, ou insatisfatória, também vai para a colposcopia. E o cenário que talvez confunda mais? HPV positivo, não 16, 18, mas a citologia reflexa deu normal, negativa. Aqui é que entra o monitoramento da persistência. A conduta inicial é repetir o teste DNA HPV em 12 meses. Se nesse teste de 12 meses der negativo, beleza, volta para a rotina de 5 anos. Se positivar para HPV 16 ou 18 nesse teste de 12 meses, aí sim vai para a colposcopia. 16, 18, com aquela citologia inicial negativa. Boa pergunta. Nessa situação específica, positivo não 16, 18 aos 12 meses, cito inicial negativa, a recomendação é repetir o DNA HPV de novo em mais 12 meses, ou seja, 24 meses depois do primeiro teste. Ah, espera mais um ano. Isso. E aí, nesse ponto, 24 meses ou depois, se o teste continuar positivo para qualquer tipo oncogênico, seja 16, 18 ou não, a indicação é colposcopia,
mesmo que uma nova cito fosse negativa. A lógica é, infecção persistente por 2 anos ou mais já indica um risco maior que justifica olhar com a colposcopia. Entendi. O fluxo é mais detalhado, mas a lógica é o risco do tipo de HPV e a persistência. Faz sentido. E se o teste inicial der inválido? Ah, simples. Nova coleta, feita por profissional de saúde para repetir o teste. Falando em coleta, como ela é feita? Tem novidade aí também? A coleta padrão continua sendo feita por médico ou enfermeiro, né? Com espátula, escovinha, pegando célula da Ecto e Endoservice. Bem parecido com a coleta para citologia. E essa coleta pelo profissional é chave, porque permite fazer a citologia reflexa na mesma amostra, se precisar. Mas e a autocoleta? Aquela que a própria mulher faz. Ganhou espaço, né? Ganhou e muito. É uma das grandes novidades e apostas da diretriz. A autocoleta agora é uma opção recomendada, principalmente para aumentar a cobertura, alcançar mais gente. É super indicada para quem tem barreira geográfica, dificuldade de ir ao serviço, falta de tempo, problema de mobilidade, histórico de trauma. Ou para populações que aderem pouco ao exame tradicional. E ela é confiável, assim, comparada com a do profissional? Para detectar o DNA do HPV com testes de PCR validados, a acurácia da autocoleta vaginal é muito parecida com a coleta cervical feita por profissional. E os estudos mostram que as mulheres aceitam bem e isso realmente aumenta a adesão, traz gente que não viria de outro jeito. Legal. Mas tem aquela limitação se os resultados forem positivo para HPV não 16-18, né? Exatamente. Como a amostra da autocoleta é vaginal, não dá para fazer a citologia reflexa, que precisa de célula do colo. Então, se a mulher fez autocoleta e deu positivo para HPV não 16-18, ela vai precisar voltar no serviço para fazer uma nova coleta, aí sim com um profissional, para poder fazer a citologia e seguir o fluxo direitinho. Entendi. E o aconselhamento antes do teste, isso é importante. Fundamental. A diretriz bate muito nessa tecla. Explicar o que é o teste, que ele vê o risco, não o câncer, que HPV é super comum, que na maioria das vezes some sozinho, que um positivo não é para se desesperar, é para seguir o acompanhamento. Um bom papo antes ajuda a diminuir a ansiedade e faz a mulher seguir as próximas etapas, se precisar, né? Com certeza. Bom, cobrimos o teste, quem rastrear, como manejar, mas e as situações mais específicas? Gestante, pós-menopausa, mulher vivendo com HIV, tem adaptação? Tem sim. A diretriz pensa nisso. Primeiro a questão da terminologia, né? Eles usam mulheres, mas lembram que é importante incluir homens trans, pessoas não binárias, intersex, que tenham colo do útero. E um lembrete básico. Isso aqui é para gente sem sintoma. Quem tem sintoma suspeito, sangramento, estranho, dor, precisa de avaliação completa, não importa o rastreio. Certo. E para gestantes? Gestante pode fazer o teste se tiver na hora do rastreio. A coleta é segura. Mas a sugestão é que, se der, talvez seja melhor adiar para consulta depois do parto, sabe? Para evitar aquela ansiedade de um positivo que pode ser só coisa da gravidez mesmo. E na pós-menopausa? As regras são as mesmas. Idade, intervalo, tudo igual. Uma dica prática. Se precisar de citorreflexa e tiver muita atrofia, pode pensar em usar estrogênio tópico antes para melhorar a coleta ou a visualização na colpo. E mulher que fez histerectomia? Depende do porquê da cirurgia. Se foi hístero total por doença benigna, tipo mioma, e ela tinha rastreio normal antes, está liberada do rastreio. Agora, se tirou o útero por causa de NIC2, NIC3 ou câncer, aí tem que continuar rastreando a cúpula vaginal com teste HPV por pelo menos 25 anos. E quem nunca teve relação sexual? Recomendação forte: não precisa rastrear. O risco de câncer de colo ligado ao HPV é mínimo nesse grupo. Ora, um grupo que precisa de muita atenção. Mulheres vivendo com HIV ou com outra imunossupressão grave. O que muda para elas? Muda bastante e é bom destacar. Para quem vive com HIV, o rastreio começa assim que inicia a atividade sexual. Não espera os 25. Não tem idade para parar, é para a vida toda. O intervalo, se der negativo, é mais curto, a cada 3 anos. E a diferença é crucial. Qualquer HPV positivo, não importa o tipo, vai direto para a colposcopia. Não tem essa de citorreflexa para triar nesse grupo. O risco de progredir rápido é maior. Nossa, isso é muito importante saber. E tem que integrar isso com o cuidado do HIV, claro. E a população
LGBTQIA+. Mas a diretriz reforça muito o acolhimento sensível, né? E recomenda forte a autocoleta para facilitar o acesso, diminuir o desconforto. Para homens trans usando testosterona, pode ter alteração na citologia que atrapalha a ler o exame. Aí o manejo pode ser parecido com o da pós-menopausa. E populações mais vulneráveis socialmente. De novo, a técnica é a mesma, mas o foco é garantir que chegue nelas. Oferecer autocoleta, integrar com outras ações de saúde. As diretrizes até mencionam as disparidades raciais, né? Maior mortalidade de mulheres negras e indígenas. Reforça a urgência de combater essa desigualdade no acesso. Falamos muito do que e do como técnico, mas a implementação de tudo isso talvez seja o maior nó, né? Como que essa transição do modelo antigo, da cita oportunística, para o novo com HPV vai rolar na prática? A diretriz prevê uma fase de transição. Quem já está no meio do caminho com a cito tem que garantir o segmento. Onde ainda não tem HPV, a cito a cada 3 anos continua por um tempo. Mas, assim que o HPV chegar na região, ele vira o teste primário no próximo rastreio. E onde já tem HPV, para de usar a cito para rastreio primário. E você falou lá no começo, e a diretriz reforça muito, a chave para o sucesso é ser um rastreamento organizado, né? Qual a diferença na prática? É a diferença entre funcional ou não, especialmente com teste mais caro como o HPV. O rastreio oportunístico, que depende da mulher ir lá ou do médico lembrar de pedir, é pouco eficiente, desigual, rastreia mais quem já vai ao médico e perde muita gente no caminho. O organizado tem estrutura, sabe quem chamar, mulheres de 25 a 60, chama na hora certa, a cada 5 anos, garante o teste, avisa o resultado, garante o segmento de quem precisa e monitora tudo isso. E quais são as peças que precisam funcionar nesse programa organizado? São várias, mas dá para pensar em 3 pilares. Primeiro, comunicação e informação. Ter um cadastro de quem chamar, sistema para convocar e reconvocar, carta, SMS, agente de saúde. Comunicar resultado de forma clara, sistema para saber quem fez, quem falta, quem precisa de colpo e ir atrás de quem sumiu. Integrar com vacina de HPV é a chave também. Certo. Segundo, governança e qualidade. Responsabilidades claras, governo federal, estado, município, grana garantida, metas, coordenação, treinar profissional, controlar a qualidade do teste, da colpo e monitorar os resultados do programa. E terceiro, integralidade e acesso. Trabalhar para a mulherada aderir, ter caminho claro da atenção primária para o especialista e garantir que tem estrutura, gente capacitada e material para tudo, do teste ao tratamento sem demora. Sem isso, só o teste HPV não faz milagre. Considerando tudo isso, o teste novo, as diretrizes, a vacina, que ainda precisa melhorar, né? O Brasil está realmente mais perto de eliminar o câncer de colo do útero ou os desafios de implementar tudo isso são gigantes? Olha, o potencial está aí, né? Ter diretriz boa, alinhada com o mundo, é um passo enorme. Vacina mais rastreio sensível com HPV é uma dupla poderosa. Mas não dá para negar o tamanho do desafio. Implementar um programa organizado, de verdade, com tudo funcionando num país como o nosso, com essa dimensão, essa diversidade, essa desigualdade, é muito difícil. Com certeza. A tecnologia ajuda, mas não sozinha. Precisa de investimento firme em estrutura, em sistema, em gestão, em gente. E, principalmente, em estratégia para chegar igual para todo mundo, especialmente para quem tem mais risco e menos acesso hoje. Fica a reflexão para a gente, profissional de saúde. Nosso papel não é só aplicar a técnica, é ajudar a construir esse sistema e lutar para que ele seja justo, para que essa promessa de eliminação vire realidade, né? Uma reflexão muito importante para a gente fechar. Para ter acesso a demais episódios e a materiais em PDF exclusivos, como resumos estruturados e questões comentadas, tudo com base em evidências científicas, basta acessar o nosso site www.revisadoc.com.br. Siga também nosso Instagram, revisadoc.oficial.